Vocês acreditam em vida após a morte? Porque eu não acreditava. Eu era cética, racional, uma mulher de ciência, até o dia em que morri durante 7 minutos em uma mesa de cirurgia e descobri que tudo o que eu pensava saber sobre a realidade estava completamente errado. O que vi do outro lado vai abalar suas convicções mais profundas, e eu garanto que você nunca mais vai ver a vida da mesma forma depois de ouvir o que aconteceu comigo. Fiquem até o final porque vou revelar a mensagem específica que recebi para trazer de volta, e ela pode mudar o rumo da sua vida hoje mesmo. Meu nome é Magdalena Kowalska. Tenho 38 anos e moro em Varsóvia, na Polônia. Antes do que vou contar acontecer comigo, eu era exatamente como a maioria de vocês que estão assistindo agora. Trabalhava demais, reclamava constantemente, vivia no piloto automático, sempre adiando a felicidade para algum momento futuro que nunca chegava. Eu era professora de biologia em uma escola secundária e minha vida inteira girava em torno de fatos, dados, evidências científicas. Espiritualidade para mim era apenas superstição para pessoas fracas que precisavam de muletas emocionais para lidar com a dureza da existência. Como eu estava errada, como eu estava tragicamente, profundamente errada. Era setembro de 2023. Eu vinha sentindo dores abdominais havia algumas semanas, mas sendo a pessoa teimosa que sempre fui, ignorei os sinais. Pensei que era estresse, má alimentação, talvez uma úlcera. Continuei minha rotina normalmente, até que uma noite a dor ficou tão intensa que desmaiei no chão da minha cozinha. Minha vizinha ouviu o barulho da queda e chamou a ambulância. No hospital, descobriram que meu apêndice havia rompido e que eu estava desenvolvendo peritonite severa. Precisavam operar imediatamente. Lembro-me de assinar os documentos de consentimento com mãos trêmulas, de ser levada apressadamente para o centro cirúrgico, das luzes fortes do teto passando rapidamente sobre mim, enquanto a maca corria pelos corredores. Lembro do anestesista dizendo para eu contar de 10 para trás, e de chegar apenas no 8, antes que tudo ficasse preto. Mas então, aconteceu algo que os médicos não esperavam. Meu corpo reagiu mal à anestesia. Minha pressão arterial despencou, meu coração entrou em arritmia e depois simplesmente parou. Eu estava clinicamente morta, e foi nesse momento, nesse espaço entre a vida e a morte, que tudo mudou. A primeira sensação foi de estar sendo sugada para fora do meu corpo. Não foi gradual, foi instantâneo e violento, como ser arrancada de um casaco apertado. De repente eu estava flutuando perto do teto da sala de cirurgia, olhando para baixo e vendo a equipe médica em pânico total ao redor do meu corpo inerte. Eu podia ver o cirurgião gritando ordens, a enfermeira preparando o desfibrilador, o anestesista verificando freneticamente os monitores. E, estranhamente, eu não sentia medo nenhum. Apenas uma curiosidade desapegada, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. Consegui ver detalhes que seriam impossíveis de ver da posição em que meu corpo estava. Vi um brinco que caiu debaixo da mesa cirúrgica. Vi a enfermeira mais jovem chorando silenciosamente enquanto trabalhava. Vi o relógio na parede marcando exatamente 3h42 da manhã. Todos esses detalhes, que mais tarde pude confirmar com a equipe médica, provando que aquilo não foi uma alucinação ou sonho induzido por falta de oxigênio no cérebro. Então, comecei a me mover. Não porque decidi, mas porque algo estava me puxando. Passei através do teto como se ele não existisse, através dos andares superiores do hospital, através do telhado, e de repente estava acima da cidade. Podia ver Varsóvia inteira se estendendo abaixo de mim. As luzes das ruas, os carros ainda circulando naquela hora da madrugada, as janelas iluminadas de apartamentos onde pessoas não conseguiam dormir. E continuei subindo cada vez mais rápido, até que a cidade se tornou pequena, depois a Polônia, depois toda a Europa.
foi quando vi o túnel. Não era um túnel físico com paredes sólidas. Era mais como um vórtice de luz e energia, girando e pulsando com cores que não existem no espectro visível terrestre. E havia uma presença naquele túnel, uma inteligência amorosa que me chamava para casa. Sim, era exatamente essa sensação, de estar finalmente voltando para casa depois de uma longa e exaustiva jornada. Deixei-me ser levada e a velocidade aumentou exponencialmente. Estava viajando através de dimensões, através de camadas da realidade que minha mente humana não tinha estrutura para compreender completamente. E então, emergi do outro lado em um lugar de beleza tão esmagadora que comecei a chorar, mesmo não tendo mais olhos físicos para produzir lágrimas. Era um campo vasto de luz dourada, mas a luz era viva, consciente, repleta de amor incondicional. Havia estruturas ao longe que pareciam feitas de cristal puro e música, sons que você podia ver e cores que você podia ouvir. Tudo estava interconectado, tudo vibrava em harmonia perfeita, e eu entendi instantaneamente que este era o nosso verdadeiro lar, que a vida física na Terra é apenas uma breve excursão de aprendizado, uma escola temporária para a alma. Seres de luz começaram a se aproximar. Não tinham forma física definida, mas eu podia sentir suas personalidades distintas, seu amor avassalador. Um deles se destacou dos outros, irradiando uma familiaridade que me fez perceber, com um choque de reconhecimento, que era minha avó. Ela havia morrido quando eu tinha 12 anos, e nossa despedida foi difícil, porque eu estava muito zangada com ela por me deixar. Mas agora ela estava aqui, jovem e radiante, envolvendo-me em um abraço que transcendia o físico, um abraço de alma para alma. Ela não falou com palavras, mas eu entendia cada pensamento que transmitia. Ela me mostrou que havia me acompanhado durante todos esses anos, que nunca estive realmente sozinha, que cada momento difícil da minha vida ela estava lá, sussurrando o encorajamento que eu interpretava como minha própria força interior. E ela me pediu desculpas por algo que me deixou sem palavras. Ela pediu desculpas por eu ter me sentido abandonada quando ela morreu, explicando que não teve escolha, que cada alma tem seu tempo designado e que deixar a vida física quando ainda somos amados é uma das coisas mais difíceis que enfrentamos. Então comecei a revisão da vida. E vocês precisam prestar muita atenção nesta parte, porque é a mais importante de tudo que vou contar. Toda a minha vida passou diante de mim, mas não como uma simples recordação de memórias. Eu revivia cada momento, mas desta vez não apenas da minha perspectiva. Eu sentia exatamente o que cada pessoa ao meu redor sentiu como resultado das minhas ações, palavras e até pensamentos. Quando revi uma ocasião em que fui cruel com uma aluna minha, uma garota tímida que tinha dificuldades com biologia, eu não apenas me lembrei da minha impaciência e das palavras ásperas que disse. Eu senti a humilhação que ela sentiu, a forma como aquilo destruiu sua confiança, como aquele momento contribuiu para anos de ansiedade e baixa autoestima. Eu senti cada lágrima que ela chorou naquela noite, cada pensamento autodepreciativo que minha crueldade plantou em sua mente jovem. A dor era insuportável, mas também revi momentos que eu havia esquecido completamente. Uma vez em que sorri para um estranho no metrô que estava tendo o pior dia da sua vida, e aquele simples sorriso foi o único momento de bondade humana que ele experimentou naquele dia, impedindo-o de tomar uma decisão terrível. Senti a gratidão dele, o alívio, a pequena centelha de esperança que aquele gesto acendeu, e percebi com clareza cristalina que nada do que fazemos é insignificante, que cada interação envia ondulações através da tapeçaria da existência coletiva. Os seres de luz me fizeram entender uma verdade fundamental que preciso que vocês gravem no coração.
Não somos julgados por alguma divindade externa. Nós nos julgamos. Quando finalmente vemos nossas vidas do ponto de vista espiritual expandido, quando sentimos o impacto completo de cada escolha que fizemos, o julgamento vem de dentro e é muito mais severo do que qualquer julgamento externo poderia ser. Porque não podemos nos esconder de nós mesmos, não podemos racionalizar ou justificar quando vemos a verdade nua e crua. Mas junto com esse julgamento vem um amor e uma compaixão tão profundos que também nos perdoamos. Entendemos que somos almas imperfeitas em jornadas de aprendizado, que os erros são parte essencial do crescimento, que viemos para a Terra precisamente para enfrentar desafios que nos forçam a evoluir. Não há inferno de fogo e enxofre esperando por pecadores. O único inferno é o que criamos para nós mesmos através da culpa, do ódio, da separação do amor. Então me mostraram algo que me deixou profundamente abalada. Mostraram-me o plano da minha vida, as experiências que minha alma escolheu antes de encarnar, os desafios específicos que concordei em enfrentar para aprender lições necessárias. E descobri que algumas das piores coisas que me aconteceram, traumas que sempre culpei o destino ou outras pessoas, eram na verdade experiências que eu mesma havia escolhido no nível da alma porque precisava delas para crescer. Entendi que somos muito mais poderosos do que imaginamos, que não somos vítimas da vida, mas co-criadores da nossa realidade. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Cada pessoa que entra em nossas vidas é um professor. Cada momento de sofrimento é um convite para desenvolver compaixão, força e sabedoria. E então veio a mensagem específica que me foi dada para trazer de volta. Um dos seres de luz que irradiava uma autoridade e sabedoria que me fez entender que era um ser muito evoluído, comunicou-me algo diretamente. A humanidade está em um ponto de virada crucial. Estamos coletivamente escolhendo entre evoluir para um nível superior de consciência baseado no amor, na unidade e na cooperação, ou continuar no caminho da separação, do medo e da destruição. E essa escolha não está sendo feita por governos ou líderes, mas por cada indivíduo, em cada momento, através de cada pensamento, palavra e ação. A mensagem era clara. Acordem. Parem de viver no sono da inconsciência. Cada um de vocês tem um papel vital a desempenhar. Não esperem permissão, não esperem condições perfeitas, não esperem até que se sintam prontos. Comecem agora, onde estão, com o que têm. Escolham amor em vez de medo, perdão em vez de ressentimento, conexão em vez de isolamento. Porque o tempo está se esgotando e precisamos de todos despertando para quem realmente são. Seres espirituais eternos, tendo uma experiência humana temporária. Então me disseram que eu precisava voltar. Houve uma negociação, uma conversa profunda sobre se minha missão na Terra estava completa ou não. E eles me mostraram pessoas que eu ainda não havia conhecido, vidas que eu ainda tocaria, lições que ainda precisava aprender e ensinar. Mostraram-me 3 crianças específicas que seriam minhas alunas em anos futuros, e como minha presença na vida delas seria crucial para mantê-las no caminho certo. Não posso compartilhar todos os detalhes do que vi sobre o futuro, mas posso dizer que nossa escolha individual realmente importa, que o futuro não está escrito em pedra, que cada um de nós está literalmente moldando o destino coletivo da humanidade. Voltei com relutância. A transição foi brutal. Um momento eu estava em êxtase de amor puro, no próximo estava sendo esmagada de volta para um corpo destruído e cheio de dor. Ouvi vozes distantes gritando, senti mãos me tocando, vi luzes brilhantes através de pálpebras que mal conseguia abrir. Meu primeiro pensamento consciente foi raiva pura de ter sido forçada a voltar. Os médicos ficaram atônitos.
Disseram que meu coração parou por 7 minutos, que já estavam considerando declarar meu óbito quando de repente voltei. O cirurgião principal, um homem de 60 anos com décadas de experiência, me disse mais tarde que em toda a sua carreira nunca tinha visto alguém voltar depois de tanto tempo sem sinais vitais e sem danos cerebrais. Ele chamou de milagre. Eu chamo de propósito não cumprido. A recuperação física levou semanas. A recuperação psicológica e espiritual ainda está acontecendo. Como você volta para a vida normal depois de ter visto o extraordinário? Como você se preocupa com trivialidades quando conheceu a verdade sobre a existência? Como você mantém relacionamentos superficiais quando experimentou amor incondicional? Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida, mais difíceis até que a própria experiência de quase morte. Mas lentamente aprendi a integrar. Aprendi a trazer um pouco daquela luz para este mundo denso. Mudei completamente minha abordagem como professora. Agora não ensino apenas biologia, ensino sobre a conexão entre todas as formas de vida, sobre a consciência que permeia o universo, sobre a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros e do planeta. Alguns colegas acham que enlouqueci, mas meus alunos, especialmente os mais sensíveis, entendem. Eles sentem que há algo diferente, algo verdadeiro no que compartilho. Reconectei com pessoas que havia negligenciado. Perdoei aqueles que me machucaram, pedindo perdão àqueles que machuquei. Comecei a viver cada dia como o presente que realmente é, porque agora sei com absoluta certeza que pode ser o último. E isso não me deixa ansiosa, me liberta para viver plenamente, para amar sem reservas, para me arriscar de formas que nunca teria coragem antes. Vocês que estão assistindo agora, não importa quantos anos tenham, de onde venham, quais erros cometeram no passado, escutem isto. Vocês são amados incondicionalmente. Vocês são eternos. Vocês têm um propósito único que só vocês podem cumprir. E o maior desperdício não é falhar, é nunca tentar. É viver uma vida pequena e medrosa, quando dentro de vocês existe um ser infinito de luz e poder. A morte não é o fim, é apenas uma transição. Mas isso não significa que devemos desperdiçar esta vida preciosa. Pelo contrário, sabendo que continuamos além, devemos viver ainda mais intensamente agora, amar mais profundamente, arriscar mais corajosamente, porque esta experiência humana específica, com este corpo específico, neste momento específico da história, nunca se repetirá exatamente assim. Então, meu convite para vocês hoje é: acordem, parem de adiar sua felicidade. Parem de guardar rancor. Parem de viver com medo. Comecem a viver como os seres magníficos que realmente são. E saibam que cada escolha importa, cada momento é sagrado. Cada pessoa que cruzar seu caminho é uma oportunidade de praticar amor. Se esta história tocou seu coração, se despertou algo adormecido dentro de você, deixe um comentário contando de qual cidade está assistindo e compartilhe qual foi a parte que mais ressoou com você. Inscreva-se neste canal porque continuarei trazendo mais relatos como este, histórias que nos lembram da nossa verdadeira natureza espiritual e do potencial ilimitado que carregamos dentro. Juntos estamos criando uma comunidade de almas despertas e sua presença aqui não é coincidência. Até o próximo vídeo e lembrem-se, você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual ocasional. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. Viva de acordo com essa verdade.